falar rapidamente com vocês sobre comportamentos inapropriados. Isso foi por conta de direct que eu recebo, e em especial um último direct que eu recebi de uma mãe, falando sobre um comportamento autolesivo da criança. Então, falar rapidamente sobre isso com vocês. Gente, todo comportamento tem uma função. Se a criança está fazendo um comportamento inapropriado que seja, esse comportamento ele tem uma função. Eu vou até colocar aqui, cadê? Então, primeira coisa que a gente tem que levantar é essa questão. Todo comportamento tem uma função. E ele foi selecionado no ambiente, ele foi reforçado de alguma forma. E o que vinha a ser isso, né? Digamos, por exemplo, que foi o caso que aconteceu com essa mãe, que a criança, ela batia a mão na cabeça. Digamos que nesse caso, só levantando uma hipótese, digamos que por ela ter um baixo repertório de comunicação, ela batia a mãozinha na cabeça e logo em seguida ela tinha alguma coisa tendida. Então vamos fazer o seguinte, ela queria a mamadeira. Ela queria mamadeira, ela via a mamadeira, aí toda vez que fazia isso, batia a mãozinha dela na cabeça. E tinha mamadeira. Então, quando a gente fala que esse comportamento ele foi selecionado e ele foi reforçado durante o tempo, é porque toda vez que ela batia a mãozinha dela na cabeça, a mãe chegava e entregava a mamadeira. Então, estava reforçando esse comportamento dela bater a mãozinha na cabeça. Isso daí foi uma forma dela se comunicar, que ela batia a mãozinha na cabeça e tinha uma mamadeira que ela queria, algo tangível. E com o tempo ela foi generalizando para outras coisas. Eu estou levantando só uma história em cima do que foi me passado. Digamos que depois ela quisesse um brinquedo e ela batesse a mãozinha dela na cabeça e entregava um brinquedo logo em seguida dela fazer isso. E assim foi generalizando para várias outras coisas. Então isso a gente tem que lembrar toda essa história de um comportamento quando ele está sendo mantido e ele está sendo, entre aspas, né, absorvido, né? A pessoa está fortalecendo esse comportamento. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que quando a gente vai lidar com um comportamento que é inapropriado, a gente tem que levar em conta que esse comportamento tem uma função para a criança, tem algum motivo dela estar fazendo isso. Não é simplesmente porque, enfim, tá fazendo chilique ou qualquer coisa assim. Não, tem um porquê. Então, a primeira coisa a gente tem que saber, será que esse comportamento é porque essa criança ela está pedindo atenção? O motivo desse comportamento, a função desse comportamento é por atenção, busca de atenção? Será que ela está fazendo esse comportamento por fuga? Por você tá dando uma demanda e ela está fugindo? Será que esse comportamento ele está acontecendo porque ela quer uma coisa tangível, ela quer um objeto, ela quer alguma coisa, enfim, algo, pode ser até um programa de TV, enfim, ela quer alguma coisa, ou é uma questão puramente sensorial, porque também pode ser uma questão sensorial, simplesmente. Normalmente pode estar associado. Então, o que eu recomendo, gente? Tem comportamentos que vai ser essencial a gente levar para um especialista, porque esse comportamento ele foi reforçado, generalizado por muito tempo. Então, só um especialista vai fazer uma análise funcional adequada desse comportamento, ou seja, vai entender a função desse comportamento e vai fazer um planejamento estratégico para esvanecer esse comportamento. Então, é extremamente complexo isso, gente. Não é simples assim da gente ir ter uma receitinha de bolo. Então, a primeira coisa, como nós pais temos que fazer, é levantar as hipóteses desse comportamento. Por que esse comportamento está acontecendo? Então, quais são as hipóteses? É por conta de atenção? É por conta de fuga? É porque quer um objeto? Se é sensorial? Saber quando ocorre? Com quem ocorre? Nós precisamos levantar tudo isso o tempo todo, quando a gente está querendo investigar um comportamento desse. Preferencialmente, levar para um profissional. Se você não tem um profissional, a gente tem que tratar tanto da questão do antecedente, né, o que vem antes, por exemplo. Você vai dar uma demanda para a criança, vai ali fazer uma atividade para a criança e a criança ela começa a fazer esse comportamento porque quer fugir da demanda. Então, vamos fazer um esquema de aproximações sucessivas ou reduzir o tempo que está fazendo essa atividade, que seja. Trabalhar com isso, com essa criança. Então, eu quis fazer essa live mais para levantar essa questão, porque é uma questão complexa, não tem como eu trazer uma solução direta.
tem que analisar esse comportamento, entender qual é a função desse comportamento para depois montar uma estratégia. Vai ser trabalhada o antecedente que vem deste comportamento, né? O que leva a esse comportamento e como ele está sendo reforçado, a consequência dele. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, rapidamente. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários. Eu vi uma questão aqui da Rosane. Meu sempre tem fuga. Então, tem que ver como é que está sendo essa fuga. É fuga na atividade que está acontecendo? Porque, às vezes, se você observa a criança, em 15 segundos ela começa a fugir, a gente reduz o tempo e coloca um cronômetro. E com o tempo vai de pouquinho em pouquinho. É fuga, por exemplo, no banho. Então, a gente faz aproximações sucessivas para a criança ela ir se acostumando com o banho aos poucos. Tem que se montar essas estratégias quando a gente está lidando com comportamento, com qualquer comportamento, né? Mas quando a gente está lidando com comportamentos inapropriados, é extremamente complexo. Cada um vai ter uma estratégia diferente, justamente por essa análise do antecedente. Na atividade, então na atividade, uma boa forma é você medir o tempo. Você mediu o tempo ali, tá? A criança foge. Por isso que eu falo, fazer atividade com criança é muito bom a gente estar de relógio, para a gente medir o tempo que a gente está fazendo atividade com a criança. Medir o tempo que a criança costuma fugir, vamos reduzir esse tempo. Então, assim, você fez uma tentativa, já deixa correr livre, solto, aí volta para a atividade, deixa livre, correr, fez atividade, reforçou, deixa correr livre, solto e volta e vai fazendo tentativa por tentativa de forma mais espaçada. Depois a gente vai conseguindo diminuir esse tempo que você deixa ali livre, leve, solto, e depois vai reduzindo esse tempo para conseguir fazer uma atividade de forma mais engajada, né? Depois, assim, a cada 2 tentativas você reforça e deixa a criança ficar mais livre. Aí depois a cada 3 tentativas e assim vai. Mas para cada criança vai ser uma estratégia diferente. Então, assim, tem que trabalhar tanto o antecedente como a consequência. E existem vários esquemas de reforçamento também, com o uso de reforço diferencial, que eu já falei algumas vezes, por exemplo, no comportamento do Aquiles, que ele se mordia para conseguir a mamadeira mais rápido. Então, a gente fazia esquema de reforço diferencial, o que vinha a ser, a gente não reforçava mais ele se morder para conseguir a mamadeira mais rápido, a gente reforçava o comportamento dele se acalmar. Quando ele se acalmava, aí sim a gente dava um reforço para ele. Então, nós fazíamos esse trabalho com ele. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu disse que a live ia ser super breve. Foi para responder uma pergunta que eu recebi no direct sobre comportamentos inapropriados, como de forma bem resumida, né? Como a gente estuda essa questão do comportamento inapropriado, as funções do comportamento, sobre que quando a gente vai trabalhar com comportamento, qualquer comportamento, né? A gente tem que estudar qual é o antecedente, como é esse comportamento e a consequência, o antecedente, saber com quem acontece esse comportamento, onde acontece, saber como esse comportamento ele está sendo reforçado, ele está sendo mantido. Esse comportamento ele acontece em vários lugares diferentes, então a gente tem que se perguntar várias coisas disso. Eu cheguei até a começar a montar um mini guia de comportamentos inapropriados, que foi com base nos estudos que eu fiz e tudo. Tem algumas coisas que eu peguei estudando aquele protocolo FAST, que está lá no meu site. Então, basta acessar o site. E ele também é básico com várias coisas, assim, ele é uma questão de autoanálise. O pai e a mãe faz esse questionário para se perguntar, é justamente esse trabalho de levantar as hipóteses. Porque, por exemplo, o pai preencheu aqui, eu vou mostrar o formulário para vocês, está no meu site, é só entrar no meu site que vocês vão ter acesso a esse formulário. Aqui, pergunta se é pai, se é mãe, se é autolesão, grito. Esqueci de colocar outro, mas você também pode colocar. O comportamento é raro, frequente, costuma acontecer em que momento do dia, qual é a complexidade da comunicação. Seu filho ele já aponta, ele não é oral. Isso daqui pesa bastante, porque muitas vezes o comportamento inapropriado vem por déficit de comunicação. O que acontece antes do comportamento? Você acha que é alguma coisa sensorial, alguma dor, alguma coisa? Então, isso daqui a gente tem que levantar também.
Então, isso daqui vocês acham lá no site, na parte de guia dinâmico. Deixa eu colocar aqui a parte do Daniela, aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vocês veem aqui materiais gratuitos e guias dinâmicos. E aqui, comportamentos inapropriados. Que vocês já vão abrir esse guia daqui do comportamento inapropriado, que é apenas para dar uma luz a vocês de levantar hipóteses por que está acontecendo esse comportamento, tá bom, gente? É isso, tudo de bom para vocês e uma ótima quinta. Até mais!